Num fragmento de couro tão degradado que os primeiros investigadores quase o descartaram como lixo, há uma frase que muda a identidade de Melquisedeque para sempre. Ele não é apenas o rei de Salém que abençoou Abraão há 4.000 anos. Segundo este texto, ele vai voltar, não como sacerdote, mas como juiz, no dia da expiação do 10º jubileu, para pronunciar sentença sobre um ser chamado Belial e sobre todos os espíritos que o servem. Não é uma metáfora poética. É uma data, uma contagem, um tribunal marcado no calendário mais preciso que a seita de Qumran conseguiu construir. E o mais perturbador é que esse tribunal tem 2 lados, 2 tronos, 2 nomes que são quase como espelhos um do outro. Melquisedeque, o rei da justiça, e Melquireia, o seu oposto exato, cujo nome significa literalmente rei da maldade. Voltamose a 1956. Nas falésias secas, junto ao Mar Morto, num sistema de grutas que os beduínos da tribo Tamire já conheciam melhor do que qualquer arqueólogo ocidental, um pastor entra na Gruta 11, a última grande gruta de manuscritos a ser esvaziada antes de o local ficar sob controle jordano e depois israelita. O que sai de lá não são rolos inteiros e elegantes como o grande rolo de Isaías encontrado uma década antes. São fragmentos, pedaços quebradiços de couro tratado, muitos do tamanho de um selo de correio, que se desfazem ao toque descuidado. Um desses conjuntos de fragmentos ficará catalogado como 11Q13. Vai levar quase 10 anos até alguém conseguir remontar as peças o suficiente para perceber que não está perante um comentário religioso qualquer, mas perante uma reinterpretação radical de quem ou o que é Melquisedeque. O homem que finalmente publica o texto, em 1965, é o erudito holandês Adam van der Voorde. E o que ele lê ali obriga-o a reler o próprio Salmo 82, um dos textos mais estranhos do Antigo Testamento, onde Deus se levanta na Assembleia Divina e julga entre os Elohim. Durante séculos, esse versículo tinha sido lido de forma confortável, quase decorativa. Mas o autor de 11Q13 fez algo que ninguém esperava. Pegou nesse versículo e aplicou-o diretamente a Melquisedeque, não como metáfora. Como identificação. Para a comunidade que escreveu este pergaminho, o Elohim que preside ao julgamento celestial no Salmo 82 tem um nome, e esse nome é Melquisedeque. De repente, a figura silenciosa do Gênesis 14, 4 versículos, pão, vinho, uma bênção, e desaparece da narrativa. Regressa como um ser com autoridade sobre o próprio tribunal do céu. Isto não é um caso isolado de exagero poético de um escriba entusiasmado. Outros fragmentos de Qumran, como as chamadas Visões de Amrão, descrevem uma disputa entre 2 anjos que reclamam autoridade sobre a humanidade, um de luz, outro de trevas, usando uma linguagem quase idêntica à de 11Q13. Décadas depois, o investigador Polkobelski propôs algo que ainda hoje divide os acadêmicos, que Melquisedeque, neste contexto específico, não é um homem glorificado, mas um título usado para o arcanjo Miguel. Um nome humano vestido sobre uma identidade angélica, o comandante celestial que nos textos apocalípticos judaicos lidera as hostes de luz contra as hostes de trevas. Se isto for verdade, o pergaminho de Qumran não está a falar de um rei antigo que voltou dos mortos. Está a descrever um comandante já sempre presente, apenas agora identificado pelo nome errado durante todos estes séculos. E depois, há o adversário. A comunidade de Qumran não escreveu Melquisedeque isoladamente. Escreveu em oposição direta a uma figura chamada Melquireia, o rei da maldade, associado a Belial, o príncipe do engano que aparece uma e outra vez nos textos essênios como líder de tudo que se opõe à luz. O paralelismo dos nomes não é acidente linguístico. Melquisedec contra Melquirresa. Justiça contra maldade, escritos como espelhos fonéticos um do outro, como se o próprio hebraico tivesse sido dobrado ao meio para criar 2 destinos gêmeos e opostos. Este não é um confronto entre um homem bom e um homem mau. É a arquitetura de uma guerra cósmica, planeada com precisão de calendário por uma comunidade que se via a si própria como os últimos soldados de um lado dessa fronteira. E é aqui que o texto se torna verdadeiramente inquietante, porque não fala em generalidades sobre o fim dos tempos. Fala em números. 11Q13 constrói a sua cronologia sobre o Levítico 25, a lei do jubileu, cada 49 anos, um ano de libertação, dívidas perdoadas, escravos soltos, terras devolvidas às famílias originais.
O autor do pergaminho pega nessa lei agrícola e econômica e projeta-a para a escala cósmica. Não um jubileu, mas 10 jubileus, 490 anos, no fim dos quais chega o verdadeiro dia da expiação, o ajuste de contas definitivo. E qualquer pessoa com conhecimento mínimo do livro de Daniel vai reconhecer imediatamente este número. 490 anos é exatamente a soma das célebres 70 semanas de anos que Daniel recebe do anjo Gabriel, a contagem decrescente até a consumação e a unção do Santíssimo. 2 textos, escritos em contextos diferentes, a apontar para a mesma soma matemática de um fim marcado. Mas o que Melquisedeque vem fazer nesse 10º jubileu não é apenas condenar. O pergaminho cita, quase palavra por palavra, um versículo de Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos mansos, para pregar liberdade aos cativos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. No Levítico, esse ano aceitável é o jubileu literal, a soltura de escravos humanos. Em 11:13, os cativos deixam de ser apenas devedores ou escravos físicos. São descritos como os filhos de Deus, presos por dívidas espirituais, sob o domínio de Belial, à espera de resgate. Melquisedeque não chega apenas como juiz que pune. Chega também como agente que proclama liberdade final, aplicando a si mesma a linguagem que, em qualquer sinagoga do primeiro século, qualquer ouvinte reconheceria de cor. E é exatamente essa mesma passagem de Isaías que, segundo o Evangelho de Lucas, um homem lê em voz alta numa sinagoga em Nazaré, séculos depois de este pergaminho ter sido escondido numa gruta. Ele lê os mesmos versículos sobre libertar cativos, sobre proclamar o ano aceitável do Senhor e depois enrola o pergaminho, senta-se e diz à Assembleia que aquela escritura se cumpriu ali, naquele momento, na sua própria pessoa. Se o texto de Qumran já tinha atribuído esse papel especificamente a Melquisedeque décadas ou séculos antes, a cena em Nazaré ganha uma camada que a maioria dos leitores modernos nunca chega a ver. Alguém a reivindicar, publicamente, o lugar de um juiz celestial que uma comunidade vizinha do deserto já esperava sob outro nome. Não sabemos que comunidade exata escreveu 11:13, nem se os essênios de Qumran teriam reconhecido essa leitura como legítima ou como usurpação. O pergaminho está demasiado fragmentado para responder a isso. Faltam-lhe linhas inteiras, o couro desfez-se em pontos decisivos, e o que sobrevive são ilhas de texto separadas por buracos que nenhum restaurador consegue preencher com certeza. É essa incompletude, aliás, que torna o debate acadêmico tão vivo até hoje. Cada reconstrução da lacuna muda ligeiramente quem Melquisedeque suposto ser homem exaltado, arcanjo disfarçado ou algo entre os dois que a própria comunidade de Qumran talvez nunca tenha definido com total clareza. O que fica, depois de todas as reconstruções e todos os debates entre especialistas, é uma imagem que nenhum manual de catequese tradicional prepara ninguém para encontrar. Um tribunal marcado por calendário, 2 reis com nomes espelhados, um exército de luz e um exército de trevas, e no centro, não um anjo anônimo, mas a mesma figura silenciosa que uma vez serviu pão e vinho a um patriarca cansado de guerra, agora investida de autoridade para presidir ao próprio fim do tempo. Um fragmento de couro tirado de uma gruta seca perto do Mar Morto, e dentro dele, talvez, a explicação mais antiga que temos escrita para uma pergunta que atravessa toda a tradição bíblica: quem, exatamente, tem o direito de julgar o mundo? Fica então a pergunta que este pergaminho deixa em aberto e que a arqueologia sozinha não consegue fechar. Se 11:13 já atribuía a Melquisedeque, e não a um Messias humano comum, o papel de proclamar liberdade descrito em Isaías 61, achas que a cena de Nazaré, no Evangelho de Lucas, deve ser lida como alguém a cumprir essa mesma profecia ou como alguém a reclamar, deliberadamente, o trono que a comunidade de Qumran já tinha reservado para um juiz celestial diferente? Deixa a tua leitura nos comentários.